Mais uma vez, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à segunda sessão do ciclo de conferências Viver, Ler e Rezar no Mosteiro de Lourvão, séculos XIII a XVI, que é promovido pelo Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e que se encontra integrado no projeto Livros, Rituais e Espaço no Mosteiro Cisterciense Feminino. Dissemos já na sessão anterior que com este ciclo pretendemos, por um lado, dinamizar e renovar os estudos sobre o Mosteiro de Lourvão e, por outro, criar um espaço de discussão em torno de várias temáticas, sendo a de hoje a dos arquivos monásticos, que é um tema que nos últimos tempos tem suscitado, parece-me, um enorme interesse entre os investigadores. Antes de apresentar a oradora de hoje, e porque me parece que vem a propósito da temática que nos traz, aproveito para anunciar que no âmbito do projeto do Mosteiro de Lourvão pretendemos disponibilizar uma base de dados com a documentação avulsa do seu cartório a partir de 1211. Essa base de dados estará alojada, ou ficará alojada num site que neste momento está em construção e que agregará os conteúdos que o SESEM disponibiliza sobre o Mosteiro de Aroca e os que o nosso projeto disponibilizará sobre o Mosteiro de Lourvão, bem como os resultados do projeto Horizontes Cistercienses sobre os manuscritos do Mosteiro de Alcobaça. A lógica de agregar esta informação, portanto de Aroca, Lourvão e de Alcobaça, é juntar num único site toda a informação que os vários projetos disponibilizam online sobre os mosteiros cistercienses portugueses. A empresa que está a desenvolver o site é a Squarebit, que já trabalhou com o SESEM no Archive of Iberian Polyphony e que neste momento também está a desenvolver o site do projeto Lost and Found, também do SESEM. Uma das minhas tarefas no projeto é precisamente fichar a documentação do Mosteiro de Lourvão e carregar essa informação na base de dados que estará disponível para todos à distância de um clique, o que é ótimo, creio eu, para toda a gente. Bem, mas até porque não estamos aqui para falar da base de dados, mas estamos aqui para ouvir a oradora de hoje, que passa a apresentar muito brevemente a doutora Maria do Rosário Morujão. É professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra desde 1993, onde atualmente dirige o curso do segundo ciclo em História, é investigadora integrada do Centro de História da Sociedade e da Cultura daquela universidade e é colaboradora do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. É também membro da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, da Associação Paléographique Internacional, da Comissão Internacional Diplomatique e da Academia Internacional de Heráldica, para além de ser membro emérito da Société Française d'Héraldique et Sigilographie e de ser sócia efetiva de número do Instituto Português de Heráldica. Da sua produção histórica e do seu percurso científico destaca a sua dissertação de mestrado sobre o Mosteiro Cisterciense Feminino de Santa Maria de Celas, publicada em 2001 pela Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, a sua tese de doutoramento sobre a sede de Coimbra e a sua chancelaria, publicada em 2010, a sua participação no projeto Fasti Ecclesia Portugalia, no âmbito do qual coordenou a edição dos Testamentos do Clero Catedralício Português entre 1075 e 1325, a coordenação de um projeto absolutamente pioneiro no âmbito da sigilografia portuguesa, intitulado Sigillum, Corpus dos Selos Portugueses, e a sua participação no projeto Lemassist, Libros, Memória e Arquivos, Cultura e Escrita em Monastérios Cistercienses, sediado na Universidade de Santiago de Compostela, no âmbito do qual apresentou comunicações e publicou artigos sobre arquivos monásticos cistercienses. Compreende-se assim facilmente porque é que é consultora do presente projeto sobre o Mosteiro de Lourvão. Confesso que tenho um particular gosto em contar com a sua participação neste ciclo, desde logo pelo seu riquíssimo percurso científico, que acabei de expor em traços muito breves, mas também pelo facto de ter sido minha professora de Paleografia e Diplomática na Universidade de Coimbra e por me ter acompanhado nos momentos mais importantes da minha vida académica. E, portanto, é mesmo com muito gosto que estamos
estamos aqui todos hoje e que eu estou particularmente para ouvir. Hoje a doutora Maria do Rosário Barbosa Murjão vem falar-nos sobre a guarda da memória nos arquivos monásticos, a partir de um estudo sobre os inventários da época moderna do cartório do Mosteiro de Lourvão. E sem mais demoras, passo a palavra. Muito obrigada. Eu fico um bocadinho embaraçada com estas palavras tão elogiosas, que sei que são devidas sobretudo a uma boa amizade que se foi forjando ao longo de todos estes anos. De facto, desde aquele tempo em que eu acabava de entrar na universidade como assistente, dei logo aulas de poligrafia e o Luís Repas foi meu aluno por breve tempo nessas aulas. Tenho imenso gosto em estar aqui e agradeço muito o convite que me foi dirigido, porque é verdadeiramente com muito gosto que eu participo neste ciclo de conferências. Queria também felicitar o Dr. Luís Repas pela coordenação desta iniciativa, uma bela iniciativa que nos vai trazer aqui uma série de conferências com temas muitíssimo interessantes, e queria felicitar também a doutora Catarina Barreira, que também aqui está e que é a investigadora principal deste belo projeto em torno do Mosteiro de Lourvão, que me honrou pedindo-me para ser a sua consultora. É de facto, repito-me, mas é de facto um gosto também fazer parte deste projeto, ser membro deste projeto. Há bocadinho o Luís falou já da minha participação num projeto sediado em Santiago de Compostela, o projeto Lema Assiste, e devo dizer que esta minha comunicação nasceu precisamente daquela que eu apresentei em outubro passado, no colóquio internacional que foi realizado em León, no âmbito desse projeto, e que ambos acharam, tanto o Luís como a Catarina, que se integraria muito bem neste ciclo de conferências, e por isso eu venho aqui fazer uma comunicação muito semelhante àquela que apresentei em León, sobre então os inventários da época moderna do Mosteiro de Lourvão. E enquanto partilho a minha tela para poder mostrar-vos o PowerPoint que preparei, também queria deixar uma palavra de amizade e de agradecimento por ver aqui, nesta assistência, tantas pessoas que são amigos, são antigos alunos, são atuais alunos, a quem eu disse, muito bem, mas vão ter um valorzito a mais, não acreditem nisso, e também por encontrar aqui alguns dos colegas desse projeto Lema Assista, que também sabe tão bem pertencer a uma outra família ligada ao estudo dos manuscritos de Cister e de Cister de uma maneira geral. Ora, o interesse que eu tenho pelos inventários dos cartórios monásticos e sobretudo pelos inventários modernos, porque medievais infelizmente parecem não ter chegado até nós, remonta logo ao início da minha carreira de investigador e à tese sobre celas que ainda há bocadinho o Luís referiu. Nessa altura foi-me muito útil um índice da Fazenda seiscentista que se encontra publicado desde 1921, que era da autoria de um capelão das freiras, que foi encarregado de dar ordem ao cartório de celas, onde reinava uma confusão de tal ordem que se demorava muito tempo a procurar os documentos que no final nem sempre se encontravam. O seu autor, Frei Bernardo da Assunção, recomendava que daí em diante uma freira tomasse conta do cartório, não deixando sair escrituras sem, como nós hoje diríamos, fazer uma requisição. Se esta recomendação foi seguida, ignoro. Mas foi assim que me despertou a atenção para este tipo de inventários e por esse motivo, quando há uns anos encontrei digitalizados no Digitarc do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 2 inventários do cartório do Mosteiro de Santa Maria de Lourvão do período moderno, percebi logo que tinha de os estudar. Fiz uma primeira abordagem a esses manuscritos num encontro sobre instituições monásticas femininas realizado em 2019, regressei a eles então em 2021 e agora de novo de uma forma mais aprofundada. Na semana passada nós já tivemos aqui uma conferência acerca do início de Lourvão, ou melhor, do início de Cister em Lourvão, com a doutora Maria João Branco, que nos falou dessa
da introdução da ordem cisterciense nos inícios do século XIII neste mosteiro, que já contava uma longa vida de vários séculos. E discutiu-se na sequência da conferência da semana passada o que é que Lourvão teria de tão especial para nele ter recaído a escolha de Dona Teresa ou de Dom Sancho, e porquê aquela intervenção do bispo. Não nos interessa agora tanto isso, o que nos interessa é que de certeza que o prestígio de uma casa monástica tão antiga, com origens que remontam ao período visigótico e que conseguiu manter-se viva ao longo de todo o domínio muçulmano da região, e que depois veio a adotar a regra beneditina em inícios do século XII, esse prestígio foi com certeza um elemento muito importante para que a escolha de Dona Teresa tivesse recaído sobre esta instituição. E a partir dessa altura, graças ao patrocínio da ex-rainha de Leão, à proteção régia e às muitas vocações que Cister suscitava, nomeadamente entre as damas da nobreza, Lourvão tornou-se uma importante casa monástica, senhora de um vasto património, cuja manutenção e gestão exigia a existência de documentos comprovativos dos direitos das freiras, documentos esses que eram então guardados no cartório do mosteiro. Sobre esse cartório nos séculos medievais nós sabemos muito pouco, dado que nenhum inventário nos chegou dessa altura. Informações posteriores dizem-nos que se situaria no primeiro andar da torre medieval do mosteiro e que aí se manteve até às grandes obras realizadas no século XVIII, que não apenas mudaram totalmente a fisionomia desta casa monástica, mas adotaram também de um novo cartório. O primeiro inventário que conhecemos data do século XVI e conserva-se hoje no Arquivo Nacional da Torre do Tombo com o número 326 dos livros louvanenses. Já o livro número 329, que vem aqui na primeira página à direita, é um outro inventário elaborado no início da segunda década do século XVII e é sobre estes manuscritos que vai incidir a minha comunicação. Há outros inventários, mas é sobre estes dois que incide o trabalho que eu realizei. Ora, em 1543, um procurador do mosteiro em Coimbra, Onofre Francisco, dedicou à abadesa em funções, e é aquele excertozinho que vem do lado esquerdo do diapositivo, da abadesa Dona Ana Coutinho, o trabalho que tinha realizado de reportar as escrituras principais do cartório. Um trabalho que tinha decidido empreender por ter verificado que procurar as escrituras de Lourvão era uma tarefa muito trabalhosa, por estarem mal baralhadas, chegando a demorar-se mais de 15 ou 20 dias a encontrar-se uma carta. E por aqui vemos que as queixas do Frei Bernardo da Assunção em relação a celas são muito semelhantes. Os cartórios estavam desarrumados, era muito necessário proceder à sua organização. Além disso, o procurador também refere perdas e roubos de documentação que naturalmente acarretavam prejuízo para as freiras. E procurando resolver esta situação, este letrado adotou um sistema de arrumação que ele dizia ser tão simples que iria permitir a localização das escrituras por qualquer pessoa, mesmo por uma freira que mal ler saiba. Recomenda que o mosteiro possua doravante um caderno de registro dos empréstimos da documentação, com a data, o nome do requisitante e a indicação dos diplomas levados, e que os documentos, ao serem devolvidos, fossem colocados rapidamente no devido lugar. E para mais responsabilizar os requisitantes e garantir que não havia desleixos na entrega dos documentos, este autor considera mesmo que se devia exigir um penhor em ouro ou prata pelos documentos levados. Infelizmente nós não sabemos se efetivamente se fez esse caderno de requisições, ele não chegou até nós, que seria muito interessante nós termos documentos desse género, mas esses parecem não ter mesmo sobrevivido. O inventário resultante do trabalho deste Sr. Onofre Francisco, ou deste Dr. Honório Francisco, encontra-se em muito bom estado de conservação e é composto por 163 fólios de papel, a maior parte dos quais escritos pela mão de Onofre Francisco, havendo embora muitos acrescentos. Houve várias páginas que foram deixadas em branco, de maneira a permitir que o inventário pudesse vir a ser atualizado. Estão a ver, são algumas dessas folhas, e aqui na primeira vem essa tabuada do índice do inventário. A organização que Onofre Francisco concebeu assentava na tipologia dos documentos e era de tipo alfanumérico, ou seja, conjugava uma letra e um número. A letra correspondia à inicial do tipo de documento em causa, compra, doação, privilégio, etc. E designava o saco ou o armário onde eram guardadas as escrituras dessa tipologia devidamente numeradas, e assim nós teríamos o A1, A2, C1, C2, etc. No exterior de cada armário ou cada saco
apontavam-se os números das escrituras que estavam ali guardadas e podia-se facilmente fazer acrescentos, criando ou novos sacos, com novas letras ou com as mesmas, e colocando também novos números, ou atribuindo novos números aos documentos que iam aparecendo, que iam sendo acrescentados ao cartório. No verso das escrituras era colocada a cota, que passava a identificá-las, e ainda encontramos muitas vezes nos documentos de Lourvão, algumas já muito apagadas, como acontece nestes exemplos que estão patentes no diapositivo que estou a mostrar. Os sumários que acompanham as cotas apresentam diversas letras, diversas escritas, e são diferentes dos patentes no inventário. No atual estado do estudo, eu não posso afirmar se esses sumários são contemporâneos ou não, ou se foram um acrescento feito a posteriori. Nesta tabela, procurei fazer um apanhado do que resultou da arrumação levada a cabo por este senhor Onofre Francisco. Ela mostra-nos as 9 letras que compõem o inventário e que correspondem às iniciais das 33 categorias de escrituras que constam da segunda coluna. O número de documentos de cada letra, que cabia a cada uma destas letras, varia, como se vê, entre 9 e 244, para um total de 765 escrituras inventariadas. E logo aqui nós começamos a ter um problema. Este número parece muito pequeno face àquilo que nós conhecemos da documentação anterior a meados do século XVI, que se conserva em Lourvão. Este inventário claramente não abrange todos os documentos, até porque senão também, mesmo não tendo em conta o número total, mas vendo algumas das categorias, nós não teríamos aqui elencadas apenas 9 bulas e, sobretudo, cerca de 50 anos mais tarde, quando se faz o outro inventário, não seria possível contabilizar mais do dobro dos documentos no cartório lourvanense. Portanto, este inventário do século XVI não está completo e apresenta outros problemas, alguns dos quais são fáceis de perceber através de uma breve análise das categorias documentais consideradas. Por exemplo, na letra E aparece-nos a categoria instrumento, mas na letra S aparece-nos o instrumento, que são 2 grafias diferentes da mesma palavra, instrumento. Instrumento é uma designação bastante vaga, que em rigor poderia abranger todo o tipo de documento lavrado por um notário público. Portanto, esta classificação tipológica não é muito eficaz e, como se vê, até permite multiplicar as categorias. Isso acontece também com outros casos. Por exemplo, aparece-nos transação na letra T, ou compra na letra C, escambo, contrato, prazo, aforamento. Estas categorias também, muitas delas se sobrepõem e não seria muito fácil procurar, ou melhor, encontrar aquilo que se procurava a partir desta classificação. Isso mesmo nos diz o autor do segundo inventário que vamos analisar e que foi, como eu disse há pouco, elaborado no início da segunda década do século XVII. O autor afirma em relação a este livro de alfabeto, que é como eles chamam o inventário do século XVI, que lhe pareceu ainda mais confuso do que o cartório, porque há cadernos que contêm diversas escrituras que podiam ser assentadas em diferentes letras, precisamente aquilo que há bocadinho expliquei. E, por outro lado, também era confuso porque não havia forma de encontrar os documentos relativos a um determinado assunto ou a um determinado lugar se não se soubesse a que tipologia pertenciam. Nas palavras do organizador deste outro inventário, para se buscarem coisas tocantes a alguma terra ou casal, sem saber se estavam por carta, se por doação ou por testamento, se não podiam achar com facilidade, nem menos saber se tudo o que há tocante a uma coisa e lugar. Ou seja, o sistema implementado por Onofre Francisco não teve a eficácia que ele previa e percebe-se que muito rapidamente surgiu a necessidade de fazer uma outra organização dos documentos de cartório. E é assim que então, a inícios do século XVII, o Dr. Sebastião Torres de Almeida se vai encarregar dessa tarefa, ou melhor, ele vai começar a fazer isso na segunda década do século XVII, nos inícios do século XVII, este senhor é encarregado de elaborar um tombo com as demarcações dos bens do mosteiro. Foi ele o autor destas palavras que há bocadinho li, e perante as suas dificuldades em encontrar os documentos que lhe iriam permitir levar a bom termo a tarefa para a qual tinha sido mandatado, o Dr. Sebastião Almeida resolveu organizar de novo as escrituras de Lourvão.
Esta organização, diga-se de passagem, era algo que estava a ser feito de uma forma generalizada nas casas cistercienses. A partir do último terço do século XVI, efetivamente, houve muitos mosteiros que começaram a trabalhar na elaboração de tombos, de cartulários, de livros de registro, e para isso tinham que elaborar inventários da documentação. E a correta confecção desses instrumentos de controlo, de facto, e pressupunha que previamente os fundos tivessem de ser organizados. E foi precisamente isso que fez o Dr. Sebastião de Torres de Almeida em Lourvão. A nova arrumação do cartório foi iniciada durante o abadesado de Dona Leonor de Noronha, que foi a primeira abadesa trienal de Lourvão, entre 1605 e 1608, mas o trabalho só foi concluído alguns anos mais tarde, em 1611, 1612, quando a superiora da comunidade era Dona Maria da Silva, precisamente a senhora a quem é dedicado, como se pode ver aqui na imagem da esquerda, o inventário, que hoje, como há bocadinho disse, também se encontra na Torre do Tombo. E mais uma vez é um inventário que se encontra em bom estado, na sua quase totalidade, escrito em papel, composto por 4 fólios não numerados, onde foi escrito o preâmbulo, depois 98 numerados que contêm o inventário, de que vemos o primeiro fólio na imagem, e depois, no final, um conjunto de minutas para ajudar à redação de certos documentos, e mais 20 folhas sem número, mas com índices, que infelizmente apresentam uma tinta repassada que torna a leitura muito difícil, quando não mesmo impossível. Então, como é que o Dr. Sebastião Almeida organizou estas escrituras? Ele concebeu uma classificação, uma organização muito diferente da anterior, tendo como base, peço desculpa que eu estou aqui, tendo como base, penso que acho que um bocadinho não cheguei a mostrar, esqueci-me de passar, como veem aqui está o tal caderno dos índices que tem algumas folhas repassadas, e aqui já se vê um bocadinho como isso está repassado e como algumas das folhas não se veem mesmo bem. Ele então criou, que é que está a tabela com essa organização das escrituras. Ele teve como base princípios geográficos e tipológicos ou temáticos. Os documentos foram divididos em 11 títulos, correspondentes a igual número de sacos, e de acordo com os locais a que os documentos diziam respeito. A organização foi feita de acordo com uma lógica de proximidade ao mosteiro, e ela foi sempre respeitada, como se pode aqui ver. Começa por Lourvão, e depois pelos lugares mais próximos de Lourvão, Coimbra e seus limites, Termo de Coimbra, e vai por aí fora até chegar aos locais mais longínquos, onde Lourvão também tinha bens, ou que diziam respeito a documentos que eram conservados no cartório. Depois, dentro de cada saco tem maços, tem uma série de maços, de número também muito variado, e cada maço tem também, cada saco e cada maço tem números muito variados de documentos. Se nós formos olhar para o saco de Lourvão, o primeiro, nós vemos que ele é constituído por 9 maços, que têm um número de documentos variando entre 6 e 45, num total de 197 escrituras, que foram, como tinha dito, agrupadas de acordo com a temática que abordam. A questão dos frades da Dona Teresa, da passagem a freira e dos contratos da rainha com Dom Sancho II, os pagamentos de quindénios, privilégios eclesiásticos e bulas, outras bulas e privilégios eclesiásticos, privilégios e sentenças acerca da isenção de pagamento de julgada, privilégios régios, etc, etc. Portanto, há toda uma lógica tipológica aqui, desculpem a repetição, que é de facto muito diferente daquilo que nós tínhamos visto na organização do século XVI. E no total, então, o cartório de Lourvão ficava organizado num total de 88 maços, que incluíam 1.600 documentos. E esta arrumação, que foi levada a cabo por Sebastião de Almeida, mostrou-se tão eficaz que perdurou até ao final da vida do mosteiro, tendo inclusivamente merecido elogios por parte de Alexandre Herculano, que especificamente anotou no seu caderno de viagens, que felizmente chegou aos nossos dias, o asseio e arranjo do cartório de Lourvão. Só que, quando este historiador passou por Lourvão, na verdade, o cartório do mosteiro já não era aquele que o Dr. Sebastião tinha conhecido e arrumado.
A arrumação que ele tinha dado, a organização, continuava a ser a mesma, muito próxima dela. Mas, como disse, ela sobreviveu até ao final da vida do mosteiro. Mas as grandes obras que tinham sido levadas a cabo nos edifícios conventuais durante o século XVIII, e voltemos aqui à imagem que nos mostra esses edifícios de Lourvão, e que tinham levado à construção do imenso edifício do novo dormitório, tinham também levado à mudança de lugar do arquivo monástico, que passava a estar instalado numa sala grande, situada no primeiro piso do corpo da portaria e enfermaria. Este piso, não sei se conseguem ver o cursor do meu rato por aqui, é aqui que se instalava, e que ficava ao lado de uma outra sala, também grande, ocupada pela livraria. A maior dessas duas salas tinha uma lareira e ainda havia depois 3 pequenos gabinetes de arquivo, portanto, umas novas instalações no século XVIII para o cartório monástico. Nelson Correia Borges, a quem nós devemos a maior parte das informações sobre as renovações do espaço lourvanense, encontrou nos livros de despesa do mosteiro uma série de gastos respeitantes a madeiras, ferragens, janelas, vidraças e estantes para o cartório, realizadas entre 1755 e os inícios do século XIX. E, nesse século, o número crescente de livros e documentos obrigou ainda à ampliação do espaço para guardar a documentação, o que justifica provavelmente a tal aquisição das estantes que acabei de referir. Naturalmente que a reformulação do espaço onde estava o cartório implicou alterações na arrumação das escrituras. E essas anotações são feitas à margem do inventário seiscentista. E na primeira página, depois eu aumentei aqui para se ver um bocadinho melhor, é-nos dito logo no topo que a ordem deste inventário está já pervertida, mas ainda serve muito bem. E aqui à esquerda, que eu aqui aumentei, também nos dizem que já não há sacos, mas apenas a ordem dos maços, e que esses maços se encontram divididos por gavetas, e que na primeira gaveta, em vez de 10 maços, como está aqui dito, já não há 10 maços, mas sim apenas 9. Mas de facto a grande mudança realizada diz respeito à substituição dos sacos anteriores por gavetas, e em vez de 11 sacos, passamos a ter 6 gavetas, que correspondiam de certo aos móveis onde se passou a guardar a documentação. E aqui eu procurei fazer a correspondência entre a arrumação anterior e aquela que foi levada a cabo na segunda metade do século, na segunda metade do século XVIII. Portanto, nós tínhamos os maços e depois temos as gavetas, algumas das quais estão divididas em primeira ordem e segunda ordem. A que é que isso corresponderia materialmente, segunda ordem, e até há casos em que há terceira ordem? A que é que isso correspondia materialmente? Nós não sabemos. Seriam caixas? Seriam pastas? Seriam divisórias dentro do espaço físico de cada gaveta? Não fazemos ideia. Mas como as diferenças eram apenas de cota, no fundo o inventário seiscentista foi mantido e não se fez logo um novo, antes se colocando à margem anotações com as alterações e às vezes alguns comentários, que vimos há bocadinho alguns exemplos. Mais tarde, efetivamente, foi feito novo inventário, mas ao estudo desse eu ainda não cheguei. Vejamos aqui alguns exemplos dessas alterações que foram feitas. Aqui temos de novo, e desses comentários também. Aqui temos a página inicial que há bocadinho vimos e que não contém apenas os comentários que eu já referi, mas tem também a vermelho uma outra indicação, um outro comentário que nos diz que há documentos em falta que foram assinalados na margem com um F a vermelho. E efetivamente nós vamos encontrar esses Fs de vez em quando nos aparecem casos em que os documentos estão a faltar. Aqui estão eles. No primeiro caso falta o documento número 8, no segundo caso falta o documento número 2. Outros comentários ainda indicam a mudança de sítio de alguns documentos ou até corrigem erros que se verificaram existir nos sumários seiscentistas. É o caso deste, por exemplo. É logo no fólio 1 verso, e refere-se a um documento cujo sumário dizia tratar-se de um mandato apostólico para os frades de Lourvão largarem o mosteiro à Rainha Dona Teresa e irem para o mosteiro de Pedroso. À margem, informa-se que este título está errado, porque no pergaminho se não contém mais do que uma declaração do arcebispo de Compostela acerca do Papa mandar que o abade de Lourvão fosse restituído ao mosteiro e depois excluído como os demais monges. Aliás, falou-se desta documentação precisamente na conferência da semana passada. E este exemplo serve para mostrar como os documentos são apresentados no inventário. Aliás, não é muito diferente daquilo que acontecia no inventário anterior, naquele tal livro do alfabeto do século XVI. Basicamente, o que fez o compilador e quem trabalhou com ele foi um sumário breve do conteúdo do documento que geralmente não refere o nome dos intervenientes.
Neste exemplo, nós temos a referência expressa à Dona Teresa, aqui está, a Rainha Dona Teresa, mas não se diz quem era o Papa, nem se diz quem era o Arcebispo de Compostela. No caso das cartas régias, por exemplo, a maior parte das vezes não se menciona o nome do rei. E o que ainda é mais estranho aos nossos olhos, nunca se indica a data. No máximo diz-se que se trata de um documento moderno, antigo ou muito antigo, mas não se precisa nem o ano nem o século, o que mostra desde já maneiras muito diferentes ao longo dos séculos para fazer esta sumariação e sobre aquilo que se considera essencial indicar quando estamos a fazer um sumário de um documento e um inventário de um cartório. Esta vaga maneira de identificar o conteúdo dos documentos permitia entradas no inventário como estas que estão a ver, este no caso do fólio 16. No mesmo item englobam-se 12 empresamentos de vida antigos e mais uns empresamentos antigos e um moderno, que só se distinguem pelos números que lhes são atribuídos, mas o que aqui está dito é 12 documentos de empresamento de vidas antigos e um moderno feitos pelo Mosteiro de Lourvão e uma série de lugares. Qual é que dizia respeito a que assunto? Pois não sabemos. Mais abaixo são também indicados em conjunto outros 5 prazos, também antigos e modernos. Naturalmente que se todos os documentos estiverem devidamente arrumados, é fácil identificá-los. Mas se estes documentos desaparecerem, a falta de elementos mais específicos não vai permitir conhecer o seu conteúdo exato e, desse modo, recuperar a informação que os documentos disponibilizavam. Olhamos agora para o verso de algumas destes diplomas, procurando as cotas seiscentistas e setecentistas. Aqui vemos o documento, a anotação no verso e, em baixo, o registro no inventário. E vemos que a cota é acompanhada pela indicação do local a que a escritura diz respeito, está aqui, dizer Lourvão, assim como pelo sumário, que não é exatamente igual ao que está registado no inventário. Abaixo do sumário depois aparece o número do maço, aqui embaixo, e lá em cima o número da gaveta e aqui a indicação da ordem, se é o número da ordem, neste caso é uma ordem única. Portanto, tudo isto é organizado de uma forma que é um bocadinho diferente daquilo que a nossa racionalidade de hoje pediria, mas era a modo de fazer daquela época e é preciso termos em atenção como é que estas coisas, como é que estes elementos eram organizados. Depois temos algumas informações, e aqui nós temos, por um lado, elementos do século XVII e também os elementos do século XVIII. Neste caso, há bocadinho já me fui adiantando, falando do número da gaveta, o número da gaveta e o número da ordem já são elementos posteriores, porque aparecem só nessa organização do cartório feita no século XVIII. Eu disse há pouco que a organização dos documentos feita pelo Dr. Sebastião Torres de Almeida e a arrumação das gavetas feita no século XVIII se mantiveram até ao fim da vida do Mosteiro de Lourvão. Mas isso não é totalmente certo. Na verdade, ambas acabaram por sobreviver muito para além da extinção da casa monástica. Quando a Revolução Liberal veio pôr fim ao antigo regime em Portugal e na sua... Esperem que eu devia ter passado aqui qualquer coisa. Pois, eu não tinha mostrado aqui este outro exemplo que tem o mesmo tipo de cotas. Peço desculpa, mas fazer isto em casa ou fazer isto a gestão online nem sempre é tão fácil com computador, com folhas, como é quando estamos a apresentar ao público. Era aqui que eu estava a ver, porque eu sabia que tinha aqui o decreto de extinção das ordens religiosas. Apenas uma reprodução desse decreto. A Revolução Liberal de 1820 pôs fim ao antigo regime em Portugal e, na sua sequência, por decreto de 1834, como é bem sabido, as ordens religiosas foram extintas e os cartórios das casas monásticas foram incorporados no arquivo da Torre do Tombo, que com a Revolução, como é sabido, deixou de ser o arquivo da Coroa e passou ao Arquivo Nacional. Perante a imensa massa documental que estava a entrar neste arquivo, que não tinha pessoal suficiente para poder tratá-la, houve quem tivesse uma ideia: selecionar dentro dos documentos avulsos aqueles que fossem considerados mais importantes ou mais significativos e formar com eles uma coleção que foi organizada sem qualquer respeito pelos princípios básicos da arquivística, da proveniência e do respeito pelos fundos. E assim nasceu a chamada coleção especial da Torre do Tombo, que foi dividida em 3 grandes partes:
documentos pontifícios, breves denúncios, sentenças apostólicas, executoriais e miscelânea eclesiástica, os documentos régios e de pessoas eclesiásticas e os documentos particulares e eclesiásticos. Tudo isto instalado, no final de todo este processo, em 186 caixas. Num primeiro momento, os fundos que foram incorporados foram exclusivamente os dos mosteiros masculinos, que foram os únicos a ser logo extintos. As casas femininas foram autorizadas a manter-se, mas não podiam aceitar novas monjas. E depois, à medida que as freiras iam morrendo e que os mosteiros encerravam, a documentação dos seus cartórios ia sendo incorporada também. E assim sucedeu com o mosteiro de Lourvão. Os documentos provenientes de Lourvão começaram a chegar às mãos do Estado a partir da década de 1860, tendo sido divididos por mais do que uma instituição. Uma delas era a Biblioteca Nacional. Em 1912, já depois da implantação da República, as escrituras que estavam na Biblioteca Nacional foram levadas para a Torre do Tombo e foram integradas onde? Precisamente na coleção especial. Só a partir de 1939, e graças ao trabalho iniciado por Rui de Azevedo, quando preparava a edição dos documentos medievais portugueses, começou um ingente trabalho de restituição dos documentos da coleção especial aos seus fundos originais. Hoje, e o que veem aqui são excertos do que aparece na classificação da Digitar, que nos diz o que é que existe do Mosteiro de Lourvão no arquivo da Torre do Tombo. Hoje há vários maços de documentos de Lourvão que ainda estão integrados na coleção especial. Veem aqui maço 1, documentos da antiga coleção especial e por aí fora. Mas também existem as 6 gavetas da arrumação setecentista do cartório, que estão compostas exatamente pelas mesmas escrituras organizadas em maços pelo Dr. Sebastião de Torres de Almeida. Depois ainda há também uns outros 30 maços, cuja origem eu ainda não analisei. O fundo do Mosteiro de Lourvão é um fundo imenso e encontra-se dividido por 2 arquivos, basicamente o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e o Arquivo da Universidade de Coimbra. Só no Arquivo Nacional elencam-se 564 livros, 111 maços e 9 rolos. Analisar no Arquivo da Universidade de Coimbra não tive possibilidade de ver qual é que era o montante total, mas são bastantes também, e naturalmente analisar as cotas que estes documentos trazem no verso é um trabalho muito longo que se faz bastante melhor em equipa do que sozinha. Aliás, assim pensava também, voltando ao passado, o Dr. Sebastião de Torres de Almeida, que para a reforma do cartório contou com a colaboração de 2 religiosas. Eram elas Dona Maria de Mendonça e Dona Isabel de Noronha, que são citadas expressamente, precisamente neste passo que estou a partilhar convosco. Elas são ditas pelo Dr. Sebastião como sendo bolseiras e cartulárias do mosteiro. Cartulárias, entendido aqui como carturárias. O cargo de carturária já existia, portanto, nesta altura em Lourvão, e estas 2 freiras, como nos diz o Dr. Sebastião neste prólogo ao inventário, aceitaram levar a cabo grande parte do trabalho que se desenrolou durante vários anos. O que fizeram exatamente nós não sabemos, mas podemos supor que terão participado na recolha, na ordenação e na organização dos documentos, assim como no seu acondicionamento e até mesmo na sensibilização da restante comunidade monástica para a necessidade de manter o cartório ordenado e as escrituras devidamente protegidas. Datam da época moderna certas proteções de selos e pergaminhos que ainda hoje existem e que pensamos que terão sido preparadas precisamente no contexto desta reorganização do cartório. Na imagem temos uma das minhas preferidas. É um sistema que foi imaginado para manter bem protegida uma carta referente à Dona Teresa, a infanta rainha protetora de Lourvão. O pergaminho foi enrolado em torno de um cilindro de madeira forrado a seda vermelha e depois envolto num pedaço do mesmo tecido, e ainda assim se conserva na Torre do Tombo. E para proteger os selos fizeram-se uma série de saquinhos de pano, alguns muito simples, outros, por contrário, bastante mais sofisticados. Aqui tem alguns exemplos desses muito simples, que tiveram como consequência, na maior parte dos casos, impedir a seda de estar em contacto com o ar e, portanto, eles basicamente pulverizaram-se. Mas este outro saquinho já é desses mais sofisticados. Tem a forma de um pequeno sapato, que conserva os restos de um selo do rei Dom Fernando. E posso-vos dizer que esta fotografia não faz jus à delicadeza e à perfeição do trabalho realizado, nem permite ver as pequeninas contas que adornam a parte superior deste sapatinho. O que se percebe é que nenhum selo, e muito menos um selo de um rei português do século XIV, como Dom Fernando, caberia dentro de um sapatinho deste género. O selo já estava bastante danificado, de certeza, quando foi feita esta proteção para ele.
E é difícil, olhando para estes trabalhos, não pensar que saíram das mãos das freiras. Não forçosamente as tais Dona Maria e Dona Isabel que ajudaram na organização do cartório, mas outras monjas da comunidade lourvanense, incluindo as cartulárias, relativamente às quais o Dr. Sebastião de Almeida recomendava que daí em diante deviam dedicar ao cartório o seu talento e a sua curiosidade com exclusividade. Vejamos então se sabemos alguma coisa acerca dessas carturárias de Lourvão, dessas freiras encarregadas do cartório. E de novo vou recorrer às informações contidas na obra de Nelson Correia Borges. As duas primeiras carturárias que conhecemos são aquelas que colaboraram na organização do cartório. E sobre a Dona Maria de Mendonça sabemos que não só colaborou com o Dr. Sebastião, como veio a ser, uns anos mais tarde, abadesa. De Dona Isabel de Noronha, sabemos que ela morreu bastantes anos mais tarde, em 1644, e que foi prioresa durante vários anos, nunca tendo aceitado ser abadesa por uma questão de humildade. Depois conhecemos mais duas carturárias do século XVII, Dona Madalena de Vasconcelos e Silveira, que em 1117 redigiu do túmulo da Rona Teresa com a vontade de escrever e até mesmo algumas pretensões literárias. É possível que, que a responsável seguinte do cartório fosse esta Dona Isabel de Melo, que desempenhou o cargo durante 40 anos e que aproveitou o saber colhido nas escrituras de Lourvão para elaborar uma espécie de crónica ou de história do mosteiro, que infelizmente se perdeu. Para o século XVIII, conhecemos também vários nomes de freiras carturárias, são 6, aquelas de que a memória não se perdeu. É provável até que não falte o nome de nenhuma, porque estes cargos eram normalmente desempenhados por longos períodos. E as informações de que para já dispomos a respeito destas senhoras são bastante desiguais, como podem ver aqui, variando entre saber apenas o seu nome e uma data em que estariam em funções, como acontece com a primeira da lista, esta Dona Maria de Parada, ou por outro lado conhecer vários cargos exercidos, a idade, a data em que morreram, até mesmo alguns traços do seu caráter. E essas informações permitem-nos saber que algumas destas monjas desempenharam diversos cargos ao longo da sua vida de religiosas, como celeireiras, como sacristãs, mordomas, mestras. 2 delas foram abadesas, uma foi escrivã, uma outra tinha um talento especial para tocar órgão, outra ia para ensinar canto de chão. De Dona Maria Caetana Francisca de Almeida, que morreu em 1777, é-nos dito que copiou manuscritos musicais e que corrigiu as solfas apagadas de alguns livros. E o seu nome aparece como tendo ordenado a elaboração do novo índice de documentos do mosteiro. Só que esse índice não foi efetuado por uma freira, mas por um licenciado, de seu nome Manuel Félix Salgado. Mais tarde, morria em 1783 uma outra carturária, Dona Mónica Isabel de Melo Porto Real, a cujo zelo se devia, de acordo com o livro de óbitos do mosteiro, a boa ordem que reinava no cartório. E a última carturária, a que Nelson Ferreira Borges faz referência, é Dona Joana Delfina de Albuquerque de Lemos e Vasconcelos, por um motivo qualquer desapareceu daqui e que tomou conta do cartório nas primeiras décadas do século XIX e nos deixou um impressivo relato daquilo que se passou no mosteiro por altura das invasões francesas, relato esse, aliás, que já é conhecido, que foi publicado já há bastante tempo. Estas mulheres, assim como outras cujo nome ainda não conhecemos, foram afinal as responsáveis pela guarda da memória de Lourvão, zelando pelo seu cartório. Guardaram também essa memória, desde a sua elaboração até hoje, estes inventários que apresentei e os outros a que já fiz referência. Esses inventários foram guias fundamentais para permitir circular no labirinto do arquivo deste mosteiro. E a importância destes inventários ficou, creio, claramente demonstrada nesta minha comunicação. Espero que em breve haja quem se dedique a fundo ao seu estudo e quem realize um trabalho de arquivística histórica que permita reconstituir o conteúdo do cartório do Mosteiro de Lourvão, analisar perdas sofridas e, pelo menos virtualmente, restituir às gavetas organizadas há já tantos séculos os documentos que lhes pertenciam. Penso que no âmbito do projeto sobre o Mosteiro de Lourvão, que agora está a ser levado a cabo, ou que acabou de se iniciar, em larga medida, também caberá, eventualmente, o levar a cabo este trabalho. Muito obrigada pela vossa atenção. E eu não sei se me estão a conseguir ouvir bem. Uhum. Entretanto, troquei de computador
E entretanto, eu agradeço desde já interessante e esclarecedora intervenção da doutora Maria do Rosário Barbosa Murjão, que nos remeteu para a organização e para a conservação da memória nos cartórios monásticos medievais e modernos. Acho que foi fantástico, quer pelo que mostrou, quer para nós até percebermos, quando vemos a documentação, percebermos porque é que ela está, porque é que ela tem aquelas cotas, porque é que ela está organizada daquela forma, e vou abrir a sessão a todos os presentes no sentido de que coloquem as vossas dúvidas, que estejam à vontade para colocar questões, podem fazê-lo de forma mais prática, é levantar a mão aí em baixo, utilizando essa ferramenta do Zoom. Caso contrário, se pedirem a palavra, também vai aparecer a vossa imagem e será fácil fazê-lo. E a perguntar se alguém quer iniciar. Está ali? Sim, o João Santos Costa tem ali uma questão, mas já agora, se me permites, eu queria agradecer também à Rosário, obrigadíssimo, Rosário, foi excelente, gostei imenso e aprendi imenso. Muito obrigada, Rosário. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra ao João Santos Costa e já agora peço outra coisa. A minha conexão da internet continua difícil, ou seja, se por acaso for abaixo, o que eu peço é que, por exemplo, a Catarina assuma este debate e eu tentarei ligar-me o mais depressa possível, nem que seja através do telemóvel, de outra forma. João, Bem, muito obrigado pela palavra, muito obrigado à doutora Maria Rosário Murjão por esta intervenção. É sempre um gosto estar mais uma vez na sua presença, naturalmente. Também sou um ex-aluno de História das Religiões, da doutora Maria Rosário Murjão. A minha questão, e prende-se com o meu estudo atual, eu não estou tanto dos cartolários, mas mais das bibliotecas, e a minha questão era se o cargo de cartolário dentro do Mosteiro de Lourvão estava também intrínseco com o cargo de bibliotecário, ou se eram dois cargos autónomos e não havia ligação entre o cartório e a própria biblioteca, também na própria organização dos próprios inventários. Se conseguiu perceber se realmente se fazia tudo parte do mesmo conjunto ou se eram dois mundos diferentes dentro do mosteiro. Muito obrigada ao João, é um gosto tê-lo aqui e ver que continua, mesmo já tendo acabado o seu curso, continua interessado em todas estas temáticas. Aliás, é porque foi meu aluno de uma área completamente diferente, não tinha a ver com a história medieval, nem com paligrafia ou com cartórios monásticos, mas sim com a história das religiões. A verdade é que eu não lhe sei responder. Não sei porque ainda não está propriamente estudado. É muito difícil nós sabermos exatamente o que é que cada uma destas pessoas fazia, porque na verdade nós nem sequer ainda sabemos exatamente o que faziam estas cartorárias relativamente ao próprio cartório. Cartorário, normalmente, ou um cartorário será alguém que está encarregado do cartório. O cartório é diferente da biblioteca, mas há bocadinho eu referi que quando foram feitas as obras no século XVIII, isto ficou em salas contíguas. E a verdade é que isto significa que, quer dizer, não é assim uma coisa tão taxativa que tudo isto tenha que ficar separado, no que toca às pessoas que têm competências. Agora também as bibliotecas têm um valor muito especial dentro do mosteiro, ligado não só às cerimónias litúrgicas, mas também às próprias obrigações que as monjas têm de ler, etc. E, portanto, também não me custa nada acreditar que fosse alguém mais diretamente ligado a essas funções que estivesse encarregado nesta época da biblioteca propriamente dita. E tenho também mais dúvidas a responder, porque apesar da minha comunicação de incidir sobre inventários da época moderna, eu sou medievalista e, portanto, nessas coisas saberei um bocadinho mais, quando sei, acerca do que se passava em tempos medievais. Mas eu presumo que houvesse uma arrumação específica para Lourvão.
uma arrumação específica para a biblioteca e pessoas encarregadas especificamente disso. Pelo menos se tiverem cumprido aquilo que os vários organizadores do cartório sempre foram pedindo, que houvesse pessoas especificamente encarregadas de tratar do arquivo, que estivessem encarregadas de manter em ordem, etc. Mas vemos também que algumas destas mulheres, destas cartorárias, trabalharam no cartório, mas também trabalharam com os livros, por exemplo, aquela que corrigia as músicas, aquela que fazia isso, portanto, também não acredito que houvesse compartimentos estanques, completamente estanques aqui, até porque, lá está, estas freiras, mesmo no século XVIII, nem todas teriam a mesma apetência pela leitura e pela escrita, as mesmas competências para ler e para escrever, e para, portanto, poder haver um número muito vasto de pessoas que se interessassem por estas temáticas. Sim. E isso leva, muitas vezes, a que se acumulem funções, como ainda hoje acontece, não é? Portanto, a minha resposta não vai tão ao encontro daquilo que, não é direta, mas vai dando algumas pistas, creio eu, para aquilo que o João perguntava. Muito obrigado. Também agradeço a resposta da doutora Maria Rosário Morujão. O projeto de Lourvão também pretende dar resposta a estas questões, ou seja, à questão precisamente do espaço, como é que era organizado o espaço também a este nível, e também ao nível de tudo o que tem a ver, por um lado, com o cartório, por outro lado, precisamente com a biblioteca. Daí também o projeto ter essas duas vertentes. Ou seja, por um lado, como eu disse há pouco, planeamos fazer uma base de dados com toda a informação dos documentos que estavam no cartório, mas o projeto incide também ele sobre os manuscritos, no sentido dos manuscritos que estavam, ou seja, manuscritos sobretudo litúrgicos, mas outros, que estavam na biblioteca. E depois, claro, ao estudar estes dois conjuntos documentais, tentar percebermos como é que era organizado o espaço e através deles, o que é que nós conseguimos saber mais sobre a própria organização do mosteiro. Portanto, de facto, é uma área que ainda não foi estudada. Não é? Ainda há pouco tempo, precisamente no Congresso Lema Assist, falávamos sobre isso, que houve em outubro na Universidade de León. Portanto, é uma área muito pouco estudada, sobretudo então no mundo cisterciense, mesmo muito pouco em termos medievais. Mas é de facto interessantíssimo e esperemos que o projeto consiga acrescentar alguma informação a esse nível, sendo que, desde já, parece-me que todas as pistas que a doutora Rosário adiantou agora, parecem-me todas muito interessantes precisamente e creio que veremos depois, através da documentação, estas ideias a serem confirmadas. E vejo que já temos mais uma pergunta. Amélia, muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Queria já agora aproveitar para pedir desculpa por ter chegado tarde, mas são também vicissitudes de se estar em casa e de ser mais fácil permitir que nos interrompam com outras coisas. Então, eu em primeiro lugar queria agradecer a conferência, que foi super interessante e sobretudo abriu, parece-me a mim, um conjunto vasto de linhas de trabalho. E entre elas, assim que de repente, a partir desta conferência, podemos perceber que a história do arquivo, a história da arquivística, nos traz, e não só, nos pode trazer vários desenvolvimentos interessantes no estudo enfim, para a investigação em história. E então a minha questão, que é assim um bocadinho ingênua, mas eu julgo que pode ser interessante para permitir à doutora Rosário Morujão desenvolver mais alguma questão que gostasse, é: quando analisamos os sumários do século XVI, e aqueles sumários brincados às vezes de ler, quando dá conta de que os sumários não correspondem precisamente... Está-me a ouvir? Sim, desculpe, eu só estava a tentar acender a luz, mas estou a ouvir perfeitamente. Mas não...
quando dá conta que os sumários não correspondem precisamente ao que está de facto ao documento, não é? Ao conteúdo do documento, podemos dizer que esses sumários são imprecisos por incapacidade de quem os fez, ou que há uma intenção na forma como os documentos são sumariados. Ou seja, é negligência, dificuldades paleográficas, dificuldades de latim, ou é mesmo uma memória enviesada que se quer conservar? Se calhar é assim uma pergunta um bocadinho... no fundo é um comentário. Eu achei mesmo muito interessante a possibilidade de analisarmos a arquivística do século XVI e percebermos o que é que nesse momento se percebe daquilo que está para trás e do que aconteceu. Neste caso, a Rosário deu um exemplo muito concreto da mudança do cenóbio e, portanto, algo que também trabalhámos que ouvimos muito falar na semana passada, portanto, da transferência da comunidade meditina. E pronto, achei que era assim uma pergunta. Eu acho que é uma excelente pergunta e deixa também uma pistas para o trabalho futuro. E a verdade é que, de facto, estes inventários que não são medievais, basicamente mostram-nos o que é que sobrou da Idade Média, porque quando se faz um inventário no século XVI, nós estamos a falar sobretudo de documentação medieval que lá estava conservada, não é? Há pistas, há uma data de pistas que são lançadas e eu gostaria muito que esta comunicação servisse para isso, para despertar o interesse. Já vi aqui até algumas pessoas mais ligadas à área da ciência da informação que estavam a assistir e fiquei muito contente com isso, porque não tem havido tantos trabalhos assim, para não dizer que não tem havido trabalhos, ou tem havido mesmo muito, muito poucos, que incidam sobre a história dos nossos cartórios. E nós pensamos nela muitas vezes quase só como o que é que aconteceu a partir do momento em que esta documentação foi para a Torre do Tombo, até muitas vezes para nos queixarmos amargamente que ela não foi organizada depois dessa altura, não é? Mas a verdade é que estes cartórios já tinham toda uma história por trás, já foram em muitos casos organizados. Relativamente a celas, eu consegui perceber que a documentação que se teria perdido até ao século XV, que foi a época entre o XIII e o XV, que eu tinha estudado, que eu estudei na minha tese de mestrado, que se teria perdido muito pouca coisa. Agora também é muito difícil nós sabermos exatamente se aquele documento que temos na mão hoje é aquele que é referido com o número tal da gaveta tal destes inventários, porque faltam as datas, faltam os nomes das personagens envolvidas, e isso, quando se trata, por exemplo, lá está, aquele exemplo das 12 cartas de prazo, sabemos nós se são aquelas, se são outras, visto que há várias incidindo sobre os mesmos, às vezes até sobre os mesmos bens. Sem data, nós não sabemos. E torna-se muito difícil, portanto, responder cabalmente. Agora, não tenho dúvidas que um trabalho exaustivo de verificação daquilo que existia, de comparação com o que existe, de ir ver as cotas que estão nos documentos, porque ainda há muitas que lá estão, e quando nós sabemos o que é que aquelas sinalefas significam, nós conseguimos muito mais facilmente perceber a sua lógica e ir, dizer, é porque em alguns casos quase não se vê o F, por exemplo, um F5, nós não sabemos exatamente o que é, mas se conseguirmos lembrar, se não tivermos em conta que essa é uma cota do século XVI, podemos ir ver o que é que aparece como F5 no inventário, ou seja, juntando as várias peças do puzzle. Eu não fiz ainda o trabalho, seria impossível no tempo que eu dispus para dedicar a isto, para já, e esse seria um trabalho que exigiria uma equipa, ou pelo menos um trabalho dedicado de um mestrado ou de um doutoramento mesmo, para trabalhar sobre essas coisas, o poder ir ver se os sumários correspondem ou não correspondem. Eu não sei se naquele exemplo que eu dei, que ele é tão significativo e envolve exatamente documentos sobre os quais nós temos dúvidas ou que não são esclarecedores, até que ponto é que já não eram esclarecedores naquela época e até que ponto é que foi propositado ou não. Mas essa é uma pergunta que nós vamos ter que fazer de maneira sistemática. Acredito perfeitamente que houvesse erros, porque nós não conhecemos. E primeiro errar é humano,
E raro também é humano para os arquivistas, e nós bem sabemos, quando vemos os sumários mal feitos, ou as datas mal calculadas nos inventários de que dispomos, sabemos que no século XVI, quando se fez a leitura nova, por exemplo, os erros de transcrição são muitos, o que me leva sempre a pensar que aqueles homens tinham uma letra magnífica, mas não eram assim tão bons paleógrafos como nós gostaríamos, pelo menos alguns deles não eram, e sabemos que não nos podemos fiar sem um exame crítico dessa documentação, e portanto é muito natural que aqui também haja erros, até porque algumas das pessoas que viram não seriam as mais, e que se calhar trabalharam nesta sumariação, não seriam as que estavam mais dentro dos assuntos. São temas todos verdadeiramente em aberto, e que eu acho que podem ser muitíssimo interessantes, e mais uma vez nos levam para aquilo que é a necessidade de mesmo nós, historiadores, estarmos atentos também a esta questão da história dos arquivos. Traz-nos coisas muito interessantes. Já agora, não o disse na comunicação, deixei depois mais para a discussão. Eu, pela primeira vez, depois de fazer este trabalho, percebi porque é que há cotas em Lourvão, e quem já lidou com a documentação de Lourvão já se deve ter deparado com isso e ter achado muito estranho, que tem coisas como Maço 18-19 ou número 23, não sei, e que tem repetições. Porquê é que isso aconteceu? Porque são documentos que pertenciam a uma ordem ou a outra ordem, mas tinham a mesma cota, só que era a primeira ordem ou a segunda ordem. E como não foram organizados dessa maneira, ficaram com cotas iguais no mesmo maço. E isso levou a essas cotas exóticas. E porquê é que isto aconteceu? Precisamente porque quem fez esse trabalho não conhecia a orgânica de Lourvão, da organização primitiva de Lourvão. Portanto, nós poderemos melhorar muito do nosso conhecimento até sobre aquilo que é hoje essa arrumação, ou desarrumação, depois do que aconteceu com a coleção especial, a partir precisamente desse estudo do que está escrito no verso dos documentos, o que mais uma vez também nos aponta para a necessidade de nós ligarmos ao que está no verso, essas anotações que nos dão tantas informações. Já agora estava aqui a ver o bate-papo, também estava a ver que a doutora Filera Coelho, obrigada por estares aqui, e que fala da necessidade dos pesquisadores incorporarem a lógica das configurações dos arquivos para a interpretação histórica. De facto, até porque nós sabermos que documentação efetivamente resta ou não. Nós hoje em dia somos muito mais críticos em relação àquilo que é a documentação que nos chegou, no sentido de nos perguntarmos porquê que chegou esta e não chegou outra, e sobretudo por não termos a ingenuidade de pensar que o que chegou foi tudo que existiu. Houve triagens ao longo dos tempos. Como é que elas foram feitas ou não, isso poderemos nós tentar perceber um pouco melhor. E estes estudos de arquivística são de facto essenciais para percebermos melhor. Depois também, na verdade, tendo em conta a falta de inventários que existem, de inventários de hoje feitos com as regras arquivísticas de hoje, estes inventários ainda têm mais valor, porque nos permitem, em alguns casos, sobretudo documentação em mau estado, ou documentação que não tem sumários em lado nenhum, nós podemos sempre recorrer a estes documentos para saber um pouco mais. Aliás, penso que o Luís Repas tem feito isso também para poder encontrar, para se poder movimentar neste labirinto da documentação do Mosteiro de Lourvão. Eu vou pegar novamente então na palavra. Os inventários funcionam e dão muito jeito. Já me pediram estrangeiros que viram, por exemplo, documentos citados através da tese do Dr. Nelson Correia Borges, e muitas vezes através do inventário. E a verdade é que através do inventário, eu tenho a documentação, pelo menos 1385 toda levantada, porque para a tese, e portanto eu próprio tenho o meu inventário, e através desses inventários do século XVI, citados pelo Dr. Nelson Correia Borges, é perfeitamente possível encontrar os documentos, portanto conseguimos lá chegar. Outra coisa que eu também, antes de ir à pergunta que o Mário Farelo colocou também no bate-papo, que eu já registrei, ainda sobre esta questão que a doutora Rosário levantou sobre as cotas. Ou seja, o que referia, e eu também não sabia, né? Fiquei a saber quando falámos sobre esse assunto, tem a ver com essa questão das ordens. Muitas das vezes a documentação de Lourvão está organizada normalmente por gaveta, maço, número. Então encontramos, por exemplo, gaveta 2, maço 5, número 3. Mas a verdade é que pode haver dois documentos da gaveta 2, maço 5, número 3.
porque lá está, podia ser Primeira ordem, segunda ordem. Exatamente. E, portanto, o que é que alguém decidiu fazer? Como tinha 2 documentos com a mesma cota, acrescentou o número /1 ou /2. Uma coisa que eu nunca tinha visto em mais lado nenhum. E só através deste estudo da doutora Rosário Morujão é que conseguimos perceber que essa cota, essa tal cota que apelidou de exótica, não é? Porque de facto é algo que nós não costumamos encontrar noutras casas monásticas, o tal /1, /2 e até /3. Como disse, chegou a haver terceira ordem, e portanto quando há 3 ordens, /3. Exatamente. Portanto, nós até acabamos por perceber melhor o que é que existe, as cotas de hoje, através deste exercício de estudo das cotas passadas. E neste caso de Lourvão, há pessoas que muitas vezes citam o documento, mas não acrescentam o /1, /2 ou /3. E, portanto, nós ficamos com aquela cota, mas que fica incompleta porque, lá está, não sabemos se seria da primeira, da segunda ou da terceira ordem. Entretanto, eu vou à questão do Mário, que o Mário diz que, a determinada altura, como falou do movimento de organização dos cartórios cistercienses, que se verifica um pouco todos os cartórios, ou seja, essa tentativa de reorganização encontra-se em vários mosteiros nesta mesma altura, ou seja, no século XVI, e se nós virmos também é uma tentativa de criar tombos das casas religiosas. E, portanto, o que o Mário pergunta, até porque eu acho que ele não pode usar não pode falar, e por isso ele perguntou por escrito, ele pediu se era possível detalhar um bocadinho mais as raízes deste processo e eventualmente desta relação entre a reorganização dos cartórios e a produção dos tombos, neste caso, a partir do século XVI, ao que ele se refere. Ora bem, quem tem estudado algumas destas temáticas são as nossas colegas espanholas de Lema Assista, Carmen, a Ana Soares também têm trabalhos dessa natureza e prendem-se com diretrizes da própria ordem, porque as ordens são monásticas, vivem para a vida religiosa, mas são senhoras e são proprietárias e, portanto, têm que ligar também às coisas muito concretas da vida, nomeadamente ao seu património e à gestão de património. E um cartório desorganizado é um cartório onde não se conseguem encontrar todos os documentos que comprovam esses direitos. Ora, o século XVI conhece muitas dessas reformulações e basta pensar também em trabalhos que são feitos para a documentação régia, para o tempo de Dom Manuel, o refazer dos próprios forais, está tudo dentro do mesmo tipo de espírito, mas é algo que não abrange apenas Portugal, neste caso, mas abrange então a própria Ordem de Cister em geral. E, portanto, nós vamos encontrar na maior parte dos mosteiros cistercienses essa organização de tombos. Para fazer a organização de tombos, tinha que se organizar o cartório. Basicamente as razões são essas. E é por isso que no 16, que no 17, nós vamos encontrar uma série de inventários deste género. Eu não sei exatamente o que é que existe para outros mosteiros, mas de certeza que Aroca teve alguma coisa semelhante, Celas, muito mais pequeno, também teve, e isto acontece um pouco por todo o lado. Eu depois posso dar algumas referências bibliográficas a esse respeito, de trabalhos que já estão feitos, mas que não estão feitos para Portugal. Para Portugal, que eu saiba, mais algumas coisas mais ligado à Alcobaça e documentação da Alcobaça e a organização do cartório de Alcobaça da autoria do Dr. Saúl Gomes, mas não conheço nada que seja mais específico aqui para Portugal. Estamos a faltar trabalhos dessa natureza, isso é um desafio para os nossos colegas da área da ciência da informação, que têm aí um manancial de informações fantástico, apesar de neste momento estarem mais dedicados até à documentação digital, de uma maneira geral, e aos desafios que esta mudança de suporte acarreta, têm na arquivística e história um manancial importantíssimo de material para poderem trabalhar, sem dúvida. Espero ter respondido. Parece que esses dedos no ar dizem que sim. Obrigada. O Mário está a dizer que sim e agradece com certeza.
Eu, de facto, parece-me que é toda uma área que tem muito por onde explorar, não é? Portanto, é mais o que há por fazer do que aquilo que já está feito. E depois também é uma área onde cruza esses saberes, o saber da arquivística, e também digamos, o saber dos historiadores quando abordam a organização dos arquivos. Portanto, acho que é extremamente interessante. Uma das coisas que eu achei interessante, por exemplo, tem a ver com aquele olhar do autor do segundo inventário, quando ele coloca em questão, isto quase podia ser uma discussão muito moderna, aliás, muito atual, que é a questão das palavras-chave. Ou seja, quando fazemos uma pesquisa, podíamos estar a falar do Google, neste caso, não é? Ou de qualquer base de dados, ao fazermos a pesquisa do documento, pretendemos pesquisar um documento, como é que o encontramos? E era isso que ele colocava em questão, ou seja, era mais fácil, ou era mais provável a pessoa estar interessada em procurar um documento de um determinado sítio, de uma determinada região, e portanto interessava-lhe mais o aspecto toponímico, do que propriamente se era uma doação ou se era ou se era um empresamento ou se era uma carta de compra e venda, que pouco lhe dizia. Portanto, até me parece, sendo uma questão sobre documentação medieval, parece-me bastante... Levanta questões ainda bastante pertinentes em termos da organização precisamente dos cartórios. Perfeitamente. Nós continuamos a ter esse problema. Aliás, basta tentarmos fazer uma pesquisa na Digitarc, por exemplo, para falarmos apenas do arquivo da Torre do Tombo, visto que é aquele também de que eu estive a falar mais, por ser aquele que conserva estes inventários. E uma das nossas dificuldades é essas, é a falta de chamemos de um tesauros, que é um dos termos técnicos, para podermos saber de que documentação andamos à procura. Isso e a uniformização de critérios para a forma de citar nomes de pessoas, nomes de lugares, também os próprios documentos, que vimos que essa era uma das grandes falhas do inventário do século XVI. De facto, se nós queremos andar à procura de uma terra, ou sei lá, de uma vinha que existe no mosteiro, no lugar do Botão, que é um dos lugares que pertencia ao mosteiro de Lourvão, como é que nós o encontramos quando temos apenas um inventário que vai por compra, por testamento, por doação, por prazo? Nós não fazemos a menor ideia como é que ele foi parar às mãos do mosteiro. Portanto, acredito, eu acho linda a forma como se foi organizado esse inventário do século XVI, as cotas e tudo isso, só que não funcionou. Não funcionou, por isso simplesmente revelou-se ineficaz para aquilo que se pretendia, que era encontrar os documentos. E nós temos tantos outros casos em que isso também aconteceu. Estou-me a lembrar de inventários feitos por ordem alfabética e que foi uma prática corrente em determinados arquivos. Pensar, por exemplo, o Arquivo Distrital de Viseu, que durante muito tempo o que tinha era esses sumários por ordem alfabética, e nós sabemos lá qual é a ordem alfabética, e nós tínhamos uma ordem cronológica, por exemplo. Hoje em dia, o computador também permite fazer imensas coisas, até porque pode estar organizado de uma maneira, mas temos a outra maneira também de poder organizar, fazer pesquisas pelas datas, temos o trabalho muito facilitado, mas é primeiro preciso que haja uma inventariação feita. Agora, que a discussão é atual, sem dúvida. Eu acho isso também fascinante, porque nós não estamos assim tão longe das preocupações em relação à organização dos cartórios, ou da organização da documentação, não estamos assim tão longe daquilo que foram já as preocupações e as dúvidas e as dificuldades que tiveram esses nossos antepassados. Mudaram as técnicas, mudaram a parte técnica, a tecnológica toda, e isso é imenso, mas algumas das questões continuam a ser as básicas, continuam a ser as mesmas. Pois, não sei se mais alguém tem mais alguma questão. Estava ali a ver o Pedro Pinto, que não estava online e que passou a estar, que não estava com a câmara e que passou a estar. Fiquei a pensar, o Pedro deve ter alguma pergunta para fazer. Eu também pensei a mesma coisa, mas... Mas eu fui mazinha e perguntei. Não é bem pergunta. Olá, Rosário. Eu estava sem câmara, mas estava a ouvir, porque estava num sítio que não podia partilhar. Obviamente que esta questão dos cartórios, quer sejam
desta natureza que tu mostraste, embora a mim interessam mais os cartórios municipais ou os cartórios de instituições do antigo regime, são fundamentais para nós nos orientarmos quando vamos a um arquivo. Caso contrário, estamos muito dependentes dos arquivistas atuais, e com todos os defeitos que a Digitarc tem, apesar de tudo, é um avanço quase civilizacional face ao Calme que havia antes e antes que não havia nada, não é? Portanto, eu fico muito satisfeito, até porque sempre que nós encontramos um problema na descrição, existem canais, nós podemos enviar um e-mail a pedir a correção de registros. Obviamente, nós não nos podemos substituir ao arquivo, mas podemos também contribuir um pouco, não é? Os Sintras que estão com C em vez de com S, ou os Ceias igualmente, não é? Ou a variedade de Guimares, enfim, que existem, tudo isso podemos contribuir, porque no Lufa-Lufa do CIADAP, porque eles têm que preencher não sei quantos registros todos os meses, etc., vão passando muitos problemas, não é? E depois, quando nós conseguimos perceber estas ligações, é que podemos mesmo partilhar, se calhar com quem de direito, para ajudar a desenlaçar essas confusões que no final do 19 e no início do 20 se foram criando no Arquivo Nacional, não é? Mas aquilo que o Luís disse, eu achei muito interessante o texto, esses textos, gostava depois que isso fosse devidamente transcrito e publicado, porque de facto revelam um pensar e sobretudo a crítica face a outros instrumentos anteriores de descrição, que também é muito interessante, porque normalmente às vezes encontramos um inventário, depois encontramos o outro seguinte, mas não temos essa reflexão sobre como é que estava e no fundo o que é que leva. No fundo nós acabamos por tirar as nossas próprias conclusões e especulamos um pouco sobre o que é que leva a uma mudança na forma de inventariar e organizar. Aqui temos quase que um ensaio muito interessante sobre a utilidade do instrumento e como é que ele deve estar organizado. Sim, senhor. Não tenho perguntas. Não são perguntas, mas são comentários muito pertinentes. E muito obrigada, para mais, por corresponderes ao repto que eu lancei de falares aqui, que eu acho que, de facto, tudo isto serve para nós refletirmos sobre a documentação que temos, sobre o que nos chegou, como nos chegou, e o que podemos fazer para a conhecer melhor. E o Mário estava a dar aqui uma chega, que eu fui vendo, que também me parece muito interessante. No fundo são duas abordagens muito diferentes. O primeiro inventário do século XVI, o privilegiar a ideia, no fundo, do negócio jurídico envolvido, e depois o segundo já ser mais utilitário. É muito isso, e se calhar até o segundo não se teria feito tão bem se não tivesse havido um primeiro, que mostrou não funcionar para determinados fins. Até porque todos nós organizamos a nossa documentação, a nossa própria biblioteca, em função de critérios muito nossos, a menos que estejamos que sejamos profissionais e que, portanto, vamos seguir as regras dos vários sistemas que foram inventados ao longo do tempo. Mas há sempre uma parte muito pessoal que é feita de acordo com os nossos interesses. Por isso mesmo é que às vezes a minha base de dados, com estes dados assim, feitos para um determinado fim, não vai servir para a pessoa que está a olhar para a mesma documentação, mas com outros interesses, não é? E por isso é que que às vezes elas se multiplicam, quando poderíamos pensar à partida que não era necessário multiplicar, é que nós não chegamos a tudo. Mas agora também gosto desta ideia. Aliás, a seguir viria alguém que, mesmo pegando nesta organização tão bem feita como parece ser a organização feita no século XVII, lá pelo Dr. Sebastião, iria pelo menos pedir uma coisa, que os documentos tivessem data e que tivessem a indicação dos intervenientes, e só isso já obrigava a fazer uma revisão de todos esses sumários. Porque a mim parece-me sempre extraordinário como é que houve um período da história, aliás, longos séculos na história, em que esses elementos não eram considerados fundamentais. Mas não eram, porque senão tinham estado lá. Não sei se posso... Sim. Esta questão das anotações no verso dos pergaminhos, naturalmente, quando nós começamos a investigação, há umas décadas atrás, interessava-nos muito mais o conteúdo
e às vezes nem sequer ligávamos para o verso, para a cota original, chamemos-lhe assim, para as anotações sucessivas de que o documento foi alvo, e naturalmente ao amadurecermos e também com estas novas abordagens de historiografia arquivística, percebemos do potencial que isto tem. Mas só para vos partilhar uma pequena história, que a documentação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra tem também umas cotas originais muito particulares, não é? De almário, número e depois maço, com uma caligrafia também particular, e esta informação, por vezes, permite, ao reconhecer este tipo de anotação arquivística, permite restituir documentação que está fora do sítio, digamos assim. Por um lado, pensamos nas 20 e tal caixas na Torre do Tombo, com a cota muito interessante chamada Documentação de Conventos por Identificar, que é uma preciosidade, é uma peculiaridade do nosso Arquivo Nacional, portanto, que são documentos que no fundo foram ficando à parte, foram caindo, digamos assim, das caixas, das secretárias dos antigos conservadores. Às vezes têm estas notas: este documento foi encontrado na gaveta do conservador em 1940 e tal, etc, etc. Mas recentemente a Torre do Tombo adquiriu um particular, literalmente um saco cheio de pergaminhos, que foram encontradas numas obras na zona centro do país. E foi graças precisamente a estas anotações arquivísticas no verso que essa documentação agora foi restituída ao Mosteiro de Santa Cruz. É um novo maço da segunda incorporação, embora chamar isso da segunda incorporação levanta algumas questões, porque não correspondeu cronologicamente a esse período, mas existe uma nota a esse maço a dizer que em 2020 a Torre do Tombo comprou ao senhor tal uma série de pergaminhos, e estamos a falar de pergaminhos do século XII, XIII, não é? Que foram encontrados numa obra e que foram adquiridos pela Torre. E estão finalmente a ser cotados dentro deste fundo, graças ao sistema de arrumação arquivística moderno, que permite claramente identificar estes documentos que são deste mosteiro e não de qualquer outro. Embora possamos chegar lá pela análise do documento, possamos suspeitar, claramente são as anotações arquivísticas típicas de cada casa que nos ajudam a claramente, neste caso, contribuir para que a Torre ponha a documentação agora no sítio certo e não criar uma caixa 22 de documentos para identificar. São notícias fantásticas. Parece-me sempre muito interessante quando nos aparecem mais documentos, não é? Eu agora estava aqui a pensar também numa outra coisa e no imenso trabalho, aliás, foram as cotas do verso que permitiram ao Rui de Azevedo, depois a quem se seguiu, restituir aos cartórios originais muita da documentação da tal coleção especial. Mas algumas coisas não foram bem feitas, e um exemplo muito claro passa-se precisamente com um dos mosteiros que aqui foi, com o mosteiro de Celas, que eu já aqui falei. Há documentação no fundo do mosteiro de Celas, que não é de Celas, mas que é de Celas da Ponte, que era o nome que era dado na altura a Santana, ao Mosteiro de Santana de Coimbra. E no Mosteiro de Santana também aparece documentação das celas, porque celas eram ditas de Guimarães. Então há uma mistura de celas, que eu penso que se deve precisamente a esse tempo em que a coleção especial estava a ser desmantelada e que houve enganos nessa rearrumação. O Mário estava aqui a dizer mais qualquer coisa. Estava a dizer que eventualmente a questão das datas poderá ter-se tornado mais importante a partir do momento em que, julgo, que o Mário refere, é a partir do momento em que os cronistas da Ordem começam a fazer a história da Ordem. E, portanto, que eventualmente a partir dessa altura que poderá começar a haver essa preocupação também com as datas. E, eventualmente, lá está, estudando mais inventários e avançando mais nos inventários que vêm a seguir, tentar perceber se, por exemplo, se os inventários já do século XVIII se corresponderiam eventualmente a essa necessidade. Ou seja, digamos que é uma pista que o Mário lança, no sentido de o novo interesse lançado pelos cronistas, em termos daquilo que é o fazer a história das várias casas e da própria Ordem, se poderia ter alterado eventualmente, ou se podia ter contribuído para essa importância da Ordem, da data
nos Da inventários. data e dos protagonistas até também, não é? Sim. Sim, porque depois... Parece uma hipótese muitíssimo interessante. O Mário está farto de nos dar aqui boas sugestões de trabalho. É verdade. Muito E eu obrigada. então aproveito até para dizer que uma das coisas que me está a agradar bastante é precisamente este espaço de discussão, que era um dos objetivos que, precisamente deste ciclo, não é? Tanto destas sessões, é precisamente proporcionar estes espaços. E, portanto, fico muito contente que o Pedro Pinto, e o Mário, e o João Santos, e a Amélia, e todos os outros que participaram e que queiram participar, de facto, partilhem as suas ideias, neste espírito livre de partilha, porque é precisamente desta partilha que as coisas se constroem, não é? E lançando estas ideias que, com certeza, poderemos depois verificar até no próprio projeto do Lourvão. O objetivo é esse, é termos, através do ciclo, também lançarmos algumas pistas, algumas hipóteses, algumas possibilidades que depois poderão ajudar-nos no próprio tratamento da informação, na pesquisa que faremos. Além disso, também aproveito para dizer que nós planeamos fazer a publicação destes textos. Isto, há um bocado, lembrei-me disto a propósito de algo que o Pedro Pinto disse há pouco. E, portanto, no caso, é lógico que, neste caso e nos restantes, como verão, estamos a falar muitas das vezes de reflexões muito sólidas, quer dizer, ou seja, para além de serem sólidas, são importantíssimas. Parece-me que todos concordam comigo em relação a esta. Eu já tinha falado com a doutora Rosário Murjão sobre esta questão, já tinha visto apresentar algumas destas ideias, de facto, noutro espaço, não em Portugal, e pareceu-me que se ajustava plenamente ao que nós pretendíamos aqui. E, para além disso, parece-me que é muito, já é bastante inovador este tipo de estudo. Não é algo que eu tinha encontrado com bastante, assim, com frequência. E, para além disso, ajuda-nos a compreender o próprio cartório, ajuda-nos a colocar todas estas questões que nós temos aqui estado a colocar. E, portanto, parece-me que é muitíssimo interessante o trabalho que fez, que já tem feito, e por isso também me parece que, neste caso, como nos outros, resultarão em excelentes textos. E, portanto, a única coisa que eu tenho pena é que nós vamos ter que ficar à espera da última sessão, que será em dezembro, para depois começar o processo de publicação, logicamente. Ou seja, a única coisa que eu tenho pena é de esperar tanto tempo para ver o resultado desta pesquisa da doutora Rosário publicado. Só para o ano é que teremos a edição dos textos. Talvez eu, entretanto, consiga convencer alguns alunos, porque estou a ver aqui alguns alunos meus a pegarem em algumas destas coisas e explorarem. Isso também pareceu-me que também era outro, ou seja, pareceu-me que era outra das vantagens desta apresentação. Ou seja, há muitas pistas, creio que foi a Amélia que disse isso, abre uma série de perspectivas a nível do estudo dos cartórios, parece-me que lançou pistas de investigação muito interessantes para trabalhos que se possam desenvolver em Lourvão, quer noutros mosteiros. Como disse o Pedro Pinto, o verso dos documentos, a informação que nós, eu próprio, há 20 anos atrás, não tinha essa percepção, acho que não estávamos tão atentos a isso, de facto é informação fantástica. Eu lembro-me, por exemplo, agora de um trabalho também da doutora Maria Helena da Cruz Coelho sobre um fundo do Arquivo da Universidade de Coimbra, se não me engano é o Mosteiro de Pedroso, se eu estiver enganado, que me corrijam, mas se não me engano é do Mosteiro de Pedroso e é precisamente a partir das anotações dos pergaminhos e dessa organização através dessas mesmas anotações, e é um trabalho perfeitamente, ou seja, há 20 anos atrás acho que ninguém faria este trabalho e de facto hoje nós conseguimos olhar para todos os aspectos que os documentos nos proporcionam, não só a informação, o seu conteúdo, como disse o Pedro, mas também agora começamos a perceber que toda a informação que consta no verso do documento é bastante importante, é mesmo muito importante. Pedro, queres acrescentar alguma coisa? Só queria lançar mais uma acha para a fogueira, porque quando a Real Academia da História, no primeiro quartel do século XVIII, né, década de 20, enviou um inquérito, não só para as câmaras municipais, mas também para os mosteiros, a solicitar o envio de documentação relevante
para se escrever a história em várias perspectivas. E esse momento, quando as câmaras e outras instituições receberam essa circular, foi um momento também de olhar para dentro e perceber, ok, o que é que nós temos aqui e como é que isto está arrumado. Não é? Eu estudei um caso em Santarém em que a recepção na Câmara de Santarém dessa circular, não é? Mas que vinha com o aval do monarca, levou aqui o escrivão da Câmara, muito atento, digamos assim, sensibilizado para a questão, procedeu a uma numeração, uma inventariação de todo o cartório. Não é? Isso nota-se, por um lado, na correspondência que ainda existe, trocada nos copiadores da Academia, mas também nota-se aonde? Nos próprios pergaminhos que sobrevivem. Ou seja, no verso dos pergaminhos nós encontramos as notas dele, que correspondem ao inventário, algumas anotações anteriores feitas no século XVI nos mesmos pergaminhos, que seriam uma inventariação primitiva, e depois vemos as conferências ao longo das décadas seguintes, que maço a maço, no último documento de cada maço, em determinados anos, futuros, sucessivos escrivães da Câmara escreviam está conferido ou falta o número tal. Não é? Havia alguns instrumentos de controle da documentação. E não sei até que ponto é que este tipo de iniciativa pode também ter tido alguma repercussão a nível de conventos e mosteiros, eu isso nunca estudei, mas sei que foram enviadas circulares para todos, não é? Portanto, não só no reino, mas como também além mar. Portanto, pode ter sido um momento também de reflexão e de um momento de organização e de conferência. Eu notei, por exemplo, que há uma história de Santarém feita no século XVIII, de um padre Frei Montes Matoso, já foi publicada há uns 10 ou 15 anos atrás, em Santarém, e ele já utiliza a documentação da Câmara com estas cotas, digamos assim, que resultaram da iniciativa da Real Academia. Portanto, um reaproveitamento e batem certo, digamos assim, não só com os documentos que ainda existem, como aqueles que não existem, mas a gente sabe pelo inventário que batem certo. Não é? Portanto, seria interessante também ver, a nível das crónicas, eu lembro-me de há 2 anos atrás de consultar uma crónica da Trindade, onde havia várias cartas do século XV, do rei Afonso V, Dom João II, sobre resgate de cativos, e perceber, ok, estes documentos já não existem, não é? Mas como é que eles são citados e utilizados pelos cronistas, não é? E quem diz esta crónica diz muitas outras, não é? que utilizam documentação, e como é que eles começam a olhar para a ideia de arquivo organizado, não é? O Pedro falou de uma coisa extremamente interessante e que vale a pena também estudar por aí. Eu não sei responder relativamente a mosteiros e conventos, mas fez-me lembrar de uma outra coisa que também está ligada à Academia das Ciências. O Pedro até já se vai rir, porque já sabe do que é que eu vou falar. Recuando um bocadinho ainda ao final do século XVIII, quando são mandados aqueles emissários, aqueles eruditos da Academia das Ciências, e que vão a todos os cartórios do reino para recolher a documentação que interesse para fazer uma história de Portugal, baseada na documentação, e que leva o João Pedro Ribeiro, o Viterbo e muitos outros eruditos a todos esses espaços e vão recolher essas informações. Eu fiquei fascinada com a correspondência trocada entre esses eruditos da Academia, entre esses emissários da Academia, que está publicada já há muitos anos também, no princípio do século XX, e depois fiz um pequeno trabalho relativo a Loulé, relativo ao trabalho ao trabalho de um desses eruditos no Algarve. Isto para uma das jornadas de história de Loulé. E encontrei coisas interessantíssimas, sobretudo encontrei documentação que já não existe e que existia na época, e que foi copiada na época nos cartórios de Loulé. E não é pouca. Não é pouca, porque nos cartórios de Loulé, mas de outros cartórios, mas respeitante ao conceito de Loulé apenas, são cerca de 50 documentos que já não, de que há cópia. Eu estou para os publicar, foi um desafio que me foi lançado pelo Nelson Vaquinhas, que ficou interessadíssimo nessa documentação, e este é um dos trabalhos que eu tenho em mãos e que espero conseguir levar a cabo durante este ano de 2022, que é o recuperar
esses documentos através das cópias que foram feitas nos finais do século XVIII. E já agora eu só queria dizer uma coisa, e tenho imensa pena, estou a gostar muito de estar aqui a conversar e ficaria, pela minha parte, horas. Eu tenho uma consulta e preciso de sair daqui a nada. Eu deixo, não levo nada a mal se ficarem todos a conversar, mas peço imensa desculpa, só que não consigo, houve uma mudança de data e não pude marcar para outra altura, e por isso não vou poder ficar aqui mais uns 2 minutos ou qualquer coisa assim. Mas queria agradecer a todos a presença, as perguntas, os comentários que aqui deixaram, e que só liguei àqueles que tinham perguntas, mas queria agradecer e dizer que li todos os outros e todas essas palavras tão simpáticas que foram sendo dirigidas aqui acerca da minha comunicação. E eu também aproveito então para agradecer novamente à doutora Rosário Marujão a sua disponibilidade e a forma magnífica como expôs o assunto que aqui nos trouxe. E também não queria acabar sem agradecer a todos os que assistiram a esta sessão, e estamos ainda 26 resistentes aqui, e por termos estado assim todos juntos e a trocar ideias e a ouvir os comentários uns dos outros. E queria, antes de fechar a sessão, queria lembrar que a terceira sessão terá lugar no dia 16 de março de 2022, quarta-feira, mesma hora, ou seja, às 4h30, e versará novamente sobre a memória e os arquivos monásticos, e estará a cargo do Dr. Luís Filipe Oliveira, que é professor da Universidade do Algarve, que nos falará sobre a presença de textos normativos das ordens militares nos códices do Mosteiro de Lourvão. E para terminar mesmo, resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana. Espero poder contar com a vossa presença e o vosso interesse nas próximas sessões. Muito obrigado.